Diferente da primeira série do Ferrorama, que teve seus modelos sendo lançados ano após ano, a segunda série foi toda lançada no final de 1984. Nós tivemos uma renovação na linha Ferrorama, com algumas modificações muito importantes, mas em si a linha era exatamente a mesma. Nós tínhamos o menor modelo, sendo o Ferrorama XP 1100, depois vinha o XP 1200, XP 1300, XP 1400 e, por fim, o maior conjunto, o XP 1500. Eu acabei de dizer que na segunda série do Ferrorama houveram mudanças muito importantes, mas que em si eram os mesmos modelos da linha anterior. Eu vou explicar um pouquinho disso agora. Primeiro, uma mudança bem significativa que aconteceu foi no design das tampas dos conjuntos. Na primeira linha do Ferrorama nós tínhamos esse estilo de tampa, uma foto do conjunto com esse grafismo Ferrorama, e depois nós tivemos essa nova linha com esse novo design, com um novo logotipo Ferrorama, e no lugar de uma fotografia, uma ilustração da composição que vem dentro da caixa. As laterais também, que antes eram pretas, deram lugar ao azul. Porém, vocês podem observar que o tamanho da caixa do XP100 e do XP 1100 é exatamente o mesmo, assim como o isopor, que também é o mesmo. Vocês podem ver aqui que o isopor é igualzinho e a quantidade de peças aparentemente também é a mesma. O que acontece? Com as mudanças que aconteceram da primeira série para a segunda série, a Estrela resolveu dar uma cara nova para a linha, para dar um ar de lançamento, de brinquedo novo, para introduzir algumas modificações. E ela mudou um pouquinho os circuitos de cada conjunto, mas mantendo o mesmo isopor e a mesma quantidade de peças. Algumas coisas precisaram ser mudadas para poder fazer esses novos traçados. Um exemplo é que no XP100 nós temos uma reta longa, enquanto no XP 1100 essa reta longa é substituída por duas retas curtas que, para poder ser acomodado no mesmo estojo de isopor, elas precisam estar conectadas. Eu vou mostrar um pouquinho as mudanças que tiveram dos circuitos da primeira série para a segunda série utilizando os manuais. Aqui eu estou com o manual da primeira série do Ferrorama e o manual da segunda série. Vou abrir ele aqui para ter acesso aos circuitos. E aqui nós temos os circuitos da primeira série. Então, o que era o XP 100 virou o XP 1100. O XP 200 virou o 1200, o 300 o 1300 e assim sucessivamente. Como eu expliquei anteriormente, a Estrela utilizou as mesmas caixas da série anterior para fazer essa nova linha. Assim, ela precisava utilizar a mesma quantidade de peças. Lembra que eu comentei que aqui no XP100 eles substituíram a reta longa por duas retas curtas? Esse é o circuito que você consegue montar fazendo essa modificação. Isso vale para o 1200 e para o 1300. Esses dois circuitos têm a mesma quantidade de peças do XP200 e do XP300, só que montado dessa outra forma. Então dá a impressão de ser um circuito totalmente novo, porém são as mesmas peças. Isso já muda aqui no XP 1400. Esse é o único conjunto da segunda série do Ferrorama que vem menos peças do que no seu antecessor. Então tem mais peças aqui no circuito do XP 400 do que no XP 1400. E por fim, o circuito do XP 1500 é exatamente o mesmo do XP 500. Agora vamos aos grandes diferenciais
que a segunda série trouxe para o ferrorama, começando pela locomotiva a vapor. A locomotiva a vapor, na primeira série, ela possuía aqui um farol estético, né? Apenas aqui um aplique no plástico que representava um farol. Mas a exemplo da locomotiva elétrica que recebeu farol lá no XP600, a Estrela também conseguiu introduzir um LED que acende de verdade aqui na locomotiva a vapor. Porém, esse lançamento veio apenas para a segunda série do ferrorama. Então pode-se ver que aqui dentro da tampa do compartimento de pilhas tem todo aqui um sistema que leva até o LED, né? Então essas chapinhas de ferro pegam a energia da pilha e levam até o LED que fica lá em cima. Isso nós não vemos na tampa da primeira série, porque ela não tem esse farol de verdade, né? Tem apenas esse farol estético, enquanto aqui nós temos um LED que acende de verdade. Além disso, foi adicionado um pino na parte de trás dessa tampa e ele fica conectado aqui em um orifício, qual ajuda a segurar mais essa tampa. Uma coisa que não existia na primeira série. A parte de trás da tampa é lisa e aqui não existe nenhum orifício. E essa tampa ela acaba sendo um pouco mais fácil de desencaixar quando você pega a locomotiva por aqui. Essa aqui exige um pouquinho mais de atenção na hora de tirar, mantendo a tampa mais firme aqui no lugar. Outra modificação é que na segunda série do ferrorama, as janelas da locomotiva vêm fechadas, com uma chapinha de ferro. Isso acontece dos dois lados. Na primeira série, nós temos a janela aberta e o motor, que está ali dentro da cabine do maquinista, fica à mostra, né? Então é possível ver o motor ali dentro. Na segunda série foi feita essa modificação e nós temos essa chapinha de ferro. Esteticamente melhora o visual da locomotiva e também ajuda ela a ter mais peso aqui na parte de trás, auxiliando essa locomotiva na hora de subir as rampas do circuito suspenso. Para colocar essas chapinhas de ferro, foi necessário fazer esses apliques de plástico aqui na parte de baixo do chassi da locomotiva. Vocês podem ver aqui que na locomotiva da primeira série não existe. E aqui nós vemos esses dois apliques, que são os que seguram a chapinha de ferro ali dentro. O tender também sofreu modificações. Esse aqui é o tender da primeira série. Nós podemos ver que por baixo ele tem apenas os eixos, os engates e a mola, enquanto no tender da segunda série nós temos uma mola mais curta e temos aqui um sistema diferente, um eixo diferente, com um sistema de engrenagem. E ele tem até uma borrachinha aqui nas rodas da frente do tender. Isso a Estrela fez para adicionar som ao trem. A Estrela vendia esses conjuntos com a locomotiva a vapor como possuindo som de trem de verdade. E esse dispositivo aqui seria o que emula esse som de trem, né? Essa engrenagem que tem aqui, ela raspa numa mola que fica dentro do tender e o movimento do eixo faz essa engrenagem girar e produzir o som. Então esse crack, crack, crack representaria o chique-chique da locomotiva a vapor. Então mais uma modificação que teve da primeira série para a segunda série. Outro ponto que nós podemos observar uma modificação é nos rebites que prendem os engates dos vagões, que na primeira série eles eram de ferro e na segunda série passam a ser de plástico. Eu removi os eixos aqui do vagão box para mostrar mais um detalhe que mudou da primeira para a segunda série do ferrorama, que é na questão do engate. Vocês podem ver que aqui o engate ele era maciço até o final, enquanto na linha 1000 foi adicionado um furo, né? Então aqui antes do gancho que segura a mola, nós temos aqui um orifício
que na primeira série não tem. Falando agora das curiosidades da segunda série do Ferrorama Estrela, nós podemos observar que aqui no XP 1500, assim como nos demais, ele também usa o isopor do seu antecessor, e no caso específico desse modelo, ele possuiu dois antecessores, uma vez que na primeira série, o XP 500 e o XP 600 também utilizaram esse isopor. E uma curiosidade deste modelo é que o XP 1500 utiliza o circuito do XP 500, porém a Estrela manteve as cores da locomotiva, do vagão e da ponte iguais à do XP 600. Outra curiosidade da segunda série do Ferrorama é que entre o ano de 1986 e 1987, a Tupiniquim, que é a empresa que produzia os estojos de isopor dos brinquedos da Estrela, entrou em greve. E a Estrela ficou sem ter o isopor para dar sequência na produção dos seus itens. Assim, ela precisou improvisar. Dessa forma, ela criou estojos de papelão, onde os itens ficavam acomodados dentro de cavidades feitas de papel. Com o final da greve, a produção de isopores foi retomada e os itens voltaram a ter o seu estojo de isopor. Essa foi a história da segunda série do Ferrorama Estrela. Deixa seu like, compartilha com seus amigos e no próximo episódio nós vamos ver sobre a terceira série do Ferrorama Estrela aqui no Brasil. Um abraço a todos e até mais!